Fala pessoal, aqui é o Reinaldo Ramalho e você está aqui no canal Pobre Rico. Então, meus amigos, é isso mesmo que você leu no título do vídeo. Warren Buffett acabou de emitir um alerta para o mercado imobiliário e vocês vão querer ouvir isso. Em 2012, após o colapso dos preços das casas, Warren Buffett disse que compraria centenas de milhares de casas unifamiliares se fosse prático, afirmando que, se mantidas por um longo período e compradas com taxas de juros baixas, as casas são ainda melhores que ações. Mas agora, no mercado atual, ele mudou completamente de ideia. Em sua reunião de acionistas mais recente, Buffett disse que não vê mais o setor imobiliário como um investimento atraente, e o que ele explica é bastante chocante. Afinal, ele superou quase todos os investidores da história, vencendo os mercados por décadas consecutivas. E quando ele emite um alerta, é crucial prestar atenção, porque pode acabar fazendo ou poupando muito dinheiro. Antes de falarmos sobre o futuro do mercado imobiliário e o que Buffett disse, se você gosta de vídeos como este, eu ficaria muito grato se você curtisse esse vídeo e se inscrevesse, caso ainda não tenha feito isso. Isso ajuda demais o canal. E como agradecimento, aqui vai uma foto de um lindo nascer do sol, para você começar bem o seu dia. Muito obrigado. Falaremos agora o que Warren Buffett disse sobre o mercado imobiliário. Vamos analisar cada um de seus pontos. Primeiro, é muito mais fácil ganhar dinheiro no mercado de ações do que com imóveis. Ele diz que é muito mais difícil com imóveis em termos de negociação e liquidez de negócios, e também o tempo gasto com as operações, haja vista que há muito mais oportunidades no mercado de valores, com ações bem mais rápidas e lucrativas do que no mercado imobiliário. Para verificar se isso é verdade, vamos analisar por enquanto apenas o cenário econômico americano e depois comparamos com o Brasil. Então vamos começar com os preços médios das casas, que nos últimos 100 anos aumentaram, em média, 4,3% ao ano, enquanto a inflação média nos Estados Unidos foi de 3%. Isso significa que, se você comprasse uma casa aleatoriamente e apenas a mantivesse, o valor dela aumentaria apenas 1,3% ao ano acima da inflação. Parece pouco, né? Mas isso é apenas uma pequena parte em comparação com o que você pode ganhar com renda de aluguel. Em geral, uma casa gera cerca de $3.000 por mês de aluguel para cada $500.000 de valor investido, e após despesas como impostos, seguros, manutenção, reparos e vacância, você pode ganhar de 2 a 6% adicionais por ano sobre seu dinheiro. Além disso, há outro aspecto especial dos imóveis: a alavancagem. Se você investe $50.000 em uma casa de $500.000 e ela passa a valer $600.000, você não ganha apenas 20% de retorno, mas sim 200% sobre os $50.000 iniciais. Esse retorno é fenomenal. No entanto, como Buffett aponta, isso não é tão simples quanto clicar em alguns botões e pronto. Possuir e investir em imóveis exige muito tempo e esforço contínuo. A maioria das pessoas não considera o tempo necessário para encontrar e negociar a casa certa, os custos de inspeção e fechamento, o esforço com reparos contínuos e toda a sua gestão. É exaustivo. Por isso, para a maioria das pessoas que não são investidores imobiliários em tempo integral, provavelmente não ganharão tanto quanto poderiam no mercado de ações e gastarão muito mais tempo tentando obter esses retornos elevados. Desde 1928, o mercado de ações rendeu, em média, 9,8% ao ano, com dividendos reinvestidos, sem trabalho, sem gestão e sem empréstimos. Basta comprar um fundo, levar alguns segundos, não se preocupar se o mercado cair e não fazer nada. Isso nos leva ao segundo ponto de Buffett. As ações são mais fáceis, e quando o mercado imobiliário cai, as ações caem ainda mais. Ele diz que grandes quantidades de imóveis mudaram de mãos a preços de pechincha, mas geralmente as ações estavam ainda mais baratas e eram muito mais fáceis de negociar. Para entender isso, é importante ver como o mercado imobiliário se comportou em crises passadas. Surpreendentemente, nos últimos 100 anos,
houve apenas 3 grandes quedas no mercado imobiliário. A primeira foi em 1929, quando, após especulações recordes com dinheiro emprestado, o mercado imobiliário caiu junto com tudo o mais, despencando 67% e levando quase 3 décadas para voltar ao pico anterior. A segunda foi nos anos 1990, onde o mercado enfrentou dificuldades novamente devido à crise da poupança e de empréstimos que elevou as taxas de juros, reduziu a construção de novas casas e manteve os preços estagnados ou negativos até 1997. A crise mais recente foi a de 2008, quando os preços das casas caíram de 30% a 80%, dependendo da localização, até que um resgate foi implementado e o mercado se recuperou. Isso sugere que, exceto pelas 2 grandes crises de 1929 e 2008, os preços dos imóveis foram relativamente resilientes, com poucas oportunidades de compra a preços baixos. Por exemplo, nos anos 1940, apesar da queda do mercado de ações, os preços e a construção de casas dispararam devido à demanda. Nos anos 1970, com a estagnação e a inflação da economia, os preços imobiliários subiram por causa dessa alta inflação. Nos anos 1980, durante a recessão, o setor imobiliário cresceu 4,5%. Mesmo em 2001, as vendas de casas atingiram recordes, apesar de o mercado de ações ter caído até 80%. Isso indica que, quando o mercado imobiliário cai, as ações tendem a cair muito mais, e se você busca uma oportunidade de compra na baixa, é mais provável encontrá-la no mercado de ações. Buffett considerou comprar imóveis em 2012, quando os preços haviam caído de 30% a 50% e as taxas de juros estavam em mínimas históricas. Empréstimos a 3% faziam sentido, mas hoje isso não é mais realidade. Então, o que Buffett recomenda agora e por que ele acha que os imóveis não valem mais a pena? Antes de entrar nisso, quando se trata de quedas no mercado imobiliário, a verdade é que a maioria das pessoas não as prevê até ser tarde demais, o que também é verdade para seus dados pessoais. É fácil ignorar o quanto de suas informações pessoais estão circulando na internet, nas mãos de terceiros, spammers ou qualquer pessoa que queira te atingir. Se você já pesquisou seu nome online, é chocante ver o que está publicamente disponível. Felizmente, você tem o direito de proteger sua privacidade e solicitar que os corretores de dados removam suas informações. Embora isso leve uma eternidade para se fazer sozinho, uma boa empresa especializada no assunto pode ajudar. Eles fazem todo o trabalho por você, entrando em contato com os corretores de dados em seu nome, solicitando a remoção de seus dados pessoais e lidando com qualquer objeção. Como os corretores de dados continuam coletando suas informações mesmo após a remoção, essas empresas especializadas garantem que seus dados fiquem fora do mercado com solicitações repetidas. Basta criar uma conta, dar a eles o direito de trabalhar por você e acompanhar as atualizações. Agora, sobre os pensamentos de Warren Buffett sobre o mercado imobiliário e por que ele evita imóveis, ele faz outro ponto importante que a maioria não considera. Quando você compra uma propriedade, geralmente é de um único proprietário, e a venda é uma decisão emocional que leva tempo. Ele diz que, ao lidar com um único proprietário, é uma decisão enorme para eles. Agora, quando a compra de um imóvel que tem mais de um proprietário ou de vários herdeiros, esse trabalho e as burocracias aumentam ainda mais, podendo muitas vezes a decisão contrária de um único herdeiro inviabilizar todo o negócio. No mercado de ações, você pode fazer negócios de bilhões de dólares anonimamente em 5 minutos, e as transações são concluídas imediatamente. No imobiliário, após fechar um acordo, as negociações continuam, e é um jogo totalmente diferente, que envolve uma série de documentos em diversos órgãos públicos, com cartórios, prefeitura, receita, entre outros, até que tudo se concretize de fato. Leva tempo, toma tempo. Do meu ponto de vista, ele não está exatamente errado. Imóveis não são tão líquidos quanto ações,
E comprar ou vender exige muito tempo e esforço. Tudo vira uma negociação. A oferta inicial, idas e vindas com o vendedor por dias ou semanas, inspeções que levam a novas negociações por créditos ou reparos, negociações com a empresa de custódia para reduzir custos com o empreiteiro para estimativas de reparos. É um processo longo e difícil de escalar, a menos que você lide com grandes edifícios ou portfólios. Por outro lado, comprar ou vender ações leva segundos, em qualquer lugar do mundo, sem esperar por compradores, sem negociar, sem se preocupar se o negócio vai dar certo. É instantâneo. É por isso que Buffett consegue retornos tão altos. Por exemplo, em vez de investir $50 mil em uma casa de $250 mil em 1995, um investimento no índice S&P 500 valeria mais de $940 mil hoje. Já a casa, com uma valorização média de 4,3%, valeria $844 mil, sem contar despesas com manutenção, impostos, seguros e reparos. Claro, isso não inclui a renda de aluguel, mas, em termos de valor por hora do seu tempo, as ações geralmente vencem. Então vejamos, quando é que faz sentido comprar imóveis? Primeiro, sejamos realistas. Você e eu não somos o Warren Buffett. 99% das pessoas nunca verão os retornos que ele consegue. Para investidores comuns, é possível ganhar dinheiro com imóveis se você comprar como investimento e estiver disposto a dedicar muito tempo e esforço para gerenciá-lo com sucesso. Sim, é muito mais trabalhoso que ações, mas não é uma comparação direta. A menos que você compre uma propriedade subvalorizada para aluguel com uma taxa de hipoteca favorável em uma cidade favorável, a proprietários, os imóveis são mais uma proteção de longo prazo contra a inflação e uma forma de ter um teto sobre a cabeça. Se você busca um lugar para morar, por pelo menos uma década, comprar um imóvel pode fazer sentido financeiro para você. Por outro lado, no curto prazo, com as taxas de hipoteca e preços atuais, outros ativos parecem render mais, embora sejam mais voláteis. Além disso, os custos com impostos, seguros, manutenção e reparos consomem os lucros, e a maioria não considera isso ao calcular o custo real de uma casa, especialmente se não a aluga. Emocionalmente, há algo especial em possuir sua casa, ter controle total e decidir se quer morar ou alugar. Ações e imóveis têm propósitos diferentes. Os imóveis caem menos em mercados baixos, oferecem utilidade. Você pode morar neles, e é possível financiar a maior parte com juros fixos. Diversificar é inteligente, e só porque algo não rende o máximo, não significa que é pior. Pessoalmente, não compro imóveis desde 2018, pois já possuo propriedades e prefiro uma abordagem mais passiva. Meus imóveis só são lucrativos porque foram comprados há quase uma década com dívidas baratas. Hoje, eles não gerariam fluxo de caixa e eu perderia milhares por mês. Bons negócios ainda existem, mas exigem muito tempo e esforço para encontrar, gerenciar e reformar. Por isso, acredito que, para a maioria, fundos de investimentos oferecem o melhor dos dois mundos. Buffett compraria imóveis em 2012, quando os preços haviam caído 30% a 50% e as taxas estavam em mínimas históricas, mas hoje isso não é viável para ele em grande escala. Para a pessoa comum, pode funcionar em pequena escala, mas não espere ficar rico da noite para o dia. Em resumo, os imóveis podem ser um bom investimento, mas não automaticamente, a menos que você compre com a intenção específica de lucrar. Mesmo assim, é difícil comparar diretamente com o mercado de ações, pois você precisa de um lugar para morar, e os imóveis são mais estáveis, mesmo que o mercado de ações caia. A maior parte do lucro em imóveis vem na compra, não na venda, e há um aspecto emocional em possuir uma casa. Ainda assim, diversificar é importante, e gerenciar imóveis exige muito trabalho. Por fim, e mais importante, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no nosso canal Pobre Rico, caso ainda não tenha feito isso. Um forte abraço
Muito obrigado e até a próxima.